Livro-texto, capítulo 8, A Jornada de Volta, parte 2, A diferença entre aprisionamento e liberdade. Há uma referência racional para a escolha. Só um professor sabe qual é a tua realidade. Se aprender a remover os obstáculos a esse conhecimento é o propósito do currículo, tens que aprender isso com ele. O ego não sabe o que está tentando ensinar. Está tentando te ensinar o que tu és sem saber o que és. Só é perito em confusão. Não entende de nenhuma outra coisa. Como professor, então, o ego é totalmente confuso e confunde totalmente. Mesmo que pudesses desconsiderar inteiramente o Espírito Santo, o que é impossível, ainda assim não poderias aprender nada do ego, porque o ego nada conhece. Há alguma razão possível para se escolher um professor assim? Não é verdade que a desconsideração total de qualquer coisa que ele ensine não pode deixar de ter sentido? É esse o professor ao qual um filho de Deus deve se voltar para achar a si mesmo? O ego nunca te deu uma resposta razoável para coisa alguma. Baseando-se apenas na tua própria experiência do seu ensinamento, só isso não deveria bastar para desqualificá-lo como teu professor ou teu futuro professor? No entanto, não é só isso que o ego tem causado danos a teu aprendizado. Aprender traz alegria se te conduz ao longo do teu turno natural, do teu rumo natural, e facilita o desenvolvimento do que tens. Porém, quando recebes o ensinamento contra a tua natureza, perderás como o teu aprendizado, porque o teu aprendizado vai aprisionar-te. A tua vontade está na tua natureza e, portanto, não podes ir contra ela. O ego não pode te ensinar coisa alguma desde que a tua vontade seja livre, porque não o escutarás. Não é a tua vontade ser aprisionado, porque tua vontade é livre, e por isso que o ego é a negação da vontade livre. Nunca é Deus quem te coage, porque Ele compartilha a sua vontade contigo. A sua voz só ensina de acordo com a sua vontade, mas não é essa a lição do Espírito Santo, porque isso é o que tu és. A lição é que a tua vontade e a de Deus não podem discordar, porque são uma só. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar. Não é então apenas a direção do currículo que tem que estar livre de conflitos, mas também o conteúdo. O ego tenta ensinar o que quer e se te opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida, e a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade, porque ela é livre. O Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do filho é a do Pai. O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar o olhar para o que está além de tudo que poderia deter-te. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma, para ensinar-te como são diferentes? O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus sem ti, porque não é a vontade de Deus ser sem ti. Quando tiveres aprendido que a tua vontade é a de Deus, não mais poderás ter vontade de ser sem Ele, assim como Ele não poderia ter vontade de ser sem ti. Isso é liberdade e isso é alegria. Nega isso a ti mesmo e estarás negando a Deus, o teu santo, o seu reino, porque Ele te criou para isso. Quando eu disse, todo o poder e toda a glória são teus porque o reino é dele, o significado é este: a verdade de Deus é sem limites e todo o poder e toda a glória está dentro dela. É infinita em força, em amor e em paz. Não tem fronteiras, porque a sua extensão é ilimitada e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fossem parte de si mesma
Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que fosse criado. Porque o teu Criador só cria como Ele próprio, tu és como Ele. Tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória, e és, portanto, tão ilimitado quanto Ele. A que outra coisa, além de todo o poder e de toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus? Assim, sendo, o seu apelo dirige-se meramente ao que é o reino, para que o próprio reino reconheça o que é. Quando reconheces isso, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconheceste a todos. Pelo teu reconhecimento despertas o deles, e através do deles o teu é estendido. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Isso é a resposta natural de cada filho de Deus, a voz pelo seu Criador, porque essa é a voz pelas suas criações e pela sua própria extensão. Fim da leitura do livro texto de hoje. Livro de exercícios, lição 60. Essas são as 10 para a revisão de hoje. Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus não perdoa porque Ele nunca condenou. Os irrepreensíveis não podem repreender, e aqueles que aceitaram a sua inocência não veem nada para perdoar. No entanto, o perdão é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência, o reflexo do amor de Deus na terra. Ele me aproximará do céu o suficiente para que o amor de Deus possa se inclinar para alcançar-me e erguer-me até Ele. Deus é a força na qual eu confio. Não é através da minha própria força que eu perdoo, é através da força de Deus em mim, da qual estou me lembrando ao perdoar. À medida que começo a ver, reconheço o seu reflexo na terra. Perdoo todas as coisas porque sinto a sua força despertar em mim. E começo a lembrar-me do amor que escolhi esquecer, mas que não se esqueceu de mim. 46. Não há nada a temer. Como o mundo me parecerá seguro quando eu puder vê-lo? Não se parecerá com nada do que eu imagino ver agora. Tudo e todos que eu vejo se inclinarão para mim para abençoar-me. Reconhecerei em cada um o meu mais caro amigo. O que poderia haver para temer em um mundo que eu perdoei e que perdoou a mim? 49. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Não há nenhum momento em que a voz de Deus deixa de invocar o meu perdão para salvar-me. Não há nenhum momento em que a sua voz deixe de dirigir os meus pensamentos, guiar as minhas ações e conduzir os meus pés. Estou caminhando firmemente em direção à verdade. Não há nada, ou melhor, não há nenhum outro lugar para onde possas ir, porque a voz de Deus é a única voz e o único guia que foram dados ao seu Filho. 50. Eu sou sustentado pelo amor de Deus. Ao escutar a voz de Deus, sou sustentado pelo seu amor. Ao abrir meus olhos, o seu amor ilumina o mundo para que eu o veja. Ao perdoar, o amor de Deus me lembra que seu Filho é sem pecado, e ao olhar para o mundo, com a visão que ele me deu, lembra-me de que sou seu filho. Fim da leitura dos exercícios de hoje.